Bom dia, estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo para os alunos de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal da UFESA. Hoje nós vamos estudar a respeito da interpretação de análises químicas de solo. Já estudamos a respeito da amostragem do solo e agora nós vamos falar sobre a interpretação de análises químicas de solo. Já disponibilizei para vocês no SIGA alguns materiais, algumas literaturas sobre as análises químicas de solo que nós realizamos para avaliar a fertilidade do solo. Coloquei também à disposição de vocês um exemplo de um boletim de análise de solo feito aqui pelo nosso laboratório de solos, onde lá vocês observam quais são as características que nós avaliamos quando a gente leva uma amostra de solo para o laboratório. Aqui na UFESA, nós medimos o pH em água, nós medimos a condutividade elétrica do extrato solo e água na relação 1:5, que serve para monitorar a salinidade do solo. Nós extraímos com o extrator Melick 1 o fósforo, potássio e o sódio. Então, nós temos aí fósforo, potássio e sódio extraídos com Melick 1, expresso os resultados aí na unidade de miligramas por decímetro cúbico, e também nós analisamos os cátions trocáveis, cálcio, magnésio, alumínio, o sódio e o potássio por Melick 1, e com o extrator KCl nós extraímos o cálcio, o magnésio e o alumínio. Também extraímos a acidez potencial com acetato de cálcio, a pH 7, e assim a gente tem condição de calcular a CTC. Calculamos a CTC, a soma de bases, a PST, a saturação por bases, e todas essas informações nós disponibilizamos no boletim de análise química de solo. Lembrando a todos que, para interpretar o fósforo, precisamos do teor de argila do solo. Então, quando alguém vai levar uma amostra de solo para o laboratório para fazer a análise química, é recomendado que também faça a análise granulométrica, análise textural, para a gente saber o teor de argila. Se não souber o teor de argila, não temos como interpretar a disponibilidade de fósforo extraído do solo com o extrator Melick 1, que é o caso da maioria dos laboratórios do Brasil. Então, como é que nós interpretamos análises de solo aqui no Brasil? Então, nós interpretamos a análise de solo utilizando-se dos manuais de recomendação de calagem e adubação publicados em vários estados brasileiros, com destaque aqui para os manuais de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. Nessa área aí, os estados do Sudeste e do Sul, eles estão mais adiantados do que nós aqui no Nordeste. Vocês vão logo perceber que, quando se trata de interpretação de análise de solo, nós temos uma diferença muito grande quando comparado à interpretação, por exemplo, de análise de sangue. Na medicina, você tem lá várias características químicas que você mede lá no exame de sangue, e esses valores, os valores de referência, eles são únicos para todo o Brasil. Então, o teor de glicose no sangue, o teor de colesterol total, o teor de triglicerídeos. Então, essas características químicas do sangue, os laboratórios usam uma metodologia só, você tem uma grande uniformidade de metodologias em todos os laboratórios, e tem também um único valor de referência. O teor ideal de glicose no sangue é abaixo de 90, abaixo de 99, etc. Então, isso aí serve para todo mundo, serve para todos os estados do Brasil. Mas, infelizmente, quando se trata de análise de solo, nós não podemos dizer que isso acontece, porque os valores de referência, eles variam muito, de um estado para outro, de uma região para outra. Então, por isso que nós temos vários manuais de recomendação de calagem e adubação publicados em vários estados brasileiros.
E ainda temos também variações na metodologia, porque lá no estado de São Paulo, eles usam a metodologia da análise de solo muito diferente da que é usada nos demais estados brasileiros. Lá eles usam a resina de troca iônica para extrair os elementos químicos do solo, enquanto nos outros estados utilizam o MELIC 1 e outros extratores químicos. Então, nós temos essa dificuldade pela falta de uniformidade de metodologias utilizadas em vários estados brasileiros. E quando muda a metodologia, você tem que mudar também os critérios de interpretação. Você não pode comparar o teor de fósforo no solo extraído com o extrator MELIC 1 com o teor de fósforo extraído com a resina. Por quê? Porque essas duas metodologias, elas dão resultados diferentes, que vão levar necessariamente a interpretações diferentes na disponibilidade de fósforo. Então, quando vocês forem levar a sua amostra de solo para um laboratório analisar, é importante que o laboratório coloque lá no boletim de análise de solo a metodologia que foi usada para a análise de cada elemento químico. Bom, uma coisa importante em relação à análise de solo é que, no caso do nitrogênio, nós não fazemos análise de solo com a finalidade de fazer recomendação de adubação nitrogenada, porque a dinâmica do nitrogênio no sistema solo-planta é muito grande. Ele se transforma rapidamente em diferentes formas, orgânica, inorgânica, e entre as formas inorgânicas de nitrogênio no solo, você também tem muitas transformações, oxidação de amônio a nitrato, volatilização de amônia, desnitrificação. Então, você tem tudo isso aí. Além de que mais de 95% do nitrogênio total do solo se encontra na matéria orgânica. E a matéria orgânica, para liberar esse nitrogênio, tem que mineralizar. E essa mineralização é lenta, nem sempre coincide com o período de maior demanda para a planta. A matéria orgânica do solo não vai se decompor toda durante o ciclo da cultura. E, além disso, os nossos solos são pobres em matéria orgânica. É característico dos solos tropicais a pobreza em matéria orgânica. Nós não temos, assim, solos tão ricos em matéria orgânica e, consequentemente, são pobres em nitrogênio. Principalmente aqui no Nordeste, no semiárido, que os solos são muito pobres em matéria orgânica e, consequentemente, também pobres em nitrogênio. Então, no caso de adubação nitrogenada, a dose recomendada de nitrogênio depende principalmente da demanda da planta por este nutriente, que vale a pena lembrar, é o nutriente exigido em maior quantidade pelas culturas, e a gente tem ideia dessa demanda de nitrogênio para a nossa cultura a partir de experimentos de campo, onde se aplicam doses crescentes de nitrogênio na cultura e ajustamos curvas de resposta da planta à adubação nitrogenada. Então, com base nisso, nós definimos as doses ideais. Então, é importante que a gente tenha experimentos de campo sendo conduzidos, usando a mesma tecnologia, os mesmos tratos culturais do que se utiliza no campo entre os agricultores, para poder definirmos as curvas de resposta ou as funções de resposta das plantas à adubação nitrogenada. Com isso, a gente define a dose ideal de nitrogênio. Bom, no Brasil, nós temos várias publicações, vários manuais, que são publicações importantes, porque elas trazem os critérios de interpretação de análise de solo e também as recomendações de calagem e adubação para as principais culturas, as principais plantas cultivadas aqui no Brasil. Então, nós vamos mostrar para vocês várias dessas tabelas de interpretação de análise de solo. A primeira que nós vamos falar aqui é a de São Paulo, que é o famoso Boletim Técnico 100, Recomendações de Calagem e Adubação para o Estado de São Paulo, publicado pelo Instituto Agronômico de Campinas. Essa segunda edição é antiga, é de 1997, portanto,
já se foram aí 24 anos. Mas o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, está preparando uma nova edição desse Boletim 100, que em breve a gente espera que ainda este ano seja publicada a edição de 2021. Mas até então, o que está em vigor mais recente é o do Boletim 100. Então, lá no estado de São Paulo, em relação a nitrogênio, eles classificam os solos ou enquadram o solo em classes de resposta esperada e, de acordo com o enquadramento do seu solo, nessas classes de resposta esperada, se tem alta, média ou baixa resposta esperada, então você vai fazer recomendação de adubação. Um solo que tem alta resposta esperada a nitrogênio é um solo que você vai aplicar uma dose de nitrogênio maior. Um solo que tem alta resposta esperada a nitrogênio é um solo que tem baixos estoques de nitrogênio, é um solo que, como por exemplo, você vem plantando continuamente nele gramíneas, ou seja, não plantas leguminosas, solos nos primeiros anos de plantio direto, solos arenosos, que são pobres em matéria orgânica, então pobres também em nitrogênio, solos que têm alta probabilidade de perda de nitrogênio por lixiviação. Então, são situações em que você já espera que o solo, o sistema é pobre em nitrogênio. Então, se o sistema é pobre em nitrogênio, então, neste solo, a sua cultura tem alta probabilidade de responder à adubação nitrogenada. Então, aqui tem as condições e os critérios para classificar em baixa resposta esperada, já é um sistema em que ele é mais rico em nitrogênio. E aqui a condição intermediária de solos de média resposta esperada. Então, lá em São Paulo, quando nós vamos ver isso depois na aula sobre recomendação de adubação, então você enquadra a sua cultura em uma dessas três classes e aí você vai recomendar doses de nitrogênio diferenciadas. Quem tem alta resposta esperada, você aplica uma dose maior. Quando o solo é enquadrado num solo de baixa resposta esperada, você aplica uma dose de nitrogênio menor. Ok? Alguma pergunta até aqui? Só lembrando, nas demais tabelas de recomendação de adubação dos outros estados, não faz isso. Só São Paulo que recomenda doses diferenciadas de acordo com a probabilidade de resposta. Nos demais estados brasileiros, já recomenda direto a dose de nitrogênio, sem levar em conta esses critérios. Bom, com relação ao fósforo, é o nutriente que tem aí as maiores polêmicas em termos de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação. Em primeiro lugar, porque temos diferenças de metodologias. Então, o estado de São Paulo, ele usa a metodologia da resina de troca iônica para extrair fósforo do solo. Nos demais estados brasileiros, utiliza-se o extrator MELIC 1, que é uma solução de ácido clorídrico mais ácido sulfúrico. Mas em São Paulo é a resina. Então, em primeiro lugar, você não pode analisar sua amostra de solo lá em São Paulo com a metodologia da resina e querer interpretar ela numa tabela de interpretação de análise de solo de outros estados brasileiros, que são tabelas que foram preparadas para interpretar fósforo pelo MELIC 1 e não pela resina. Da mesma forma, você não pode fazer uma análise de solo para fósforo aqui na UFES. Aqui na UFES utilizamos a metodologia do MELIC 1, e aí você pegar esse resultado e querer entrar aqui nessa tabela de São Paulo para interpretar a sua análise de solo pela tabela de São Paulo, que usa uma metodologia diferente, que é a metodologia da resina. Então, lá em São Paulo, eles enquadram o teor de fósforo no solo extraído pela resina nessas 5 classes. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O limite superior da classe médio é considerado o nível crítico de fósforo no solo. O que é o nível crítico de fósforo no solo? É o valor de referência. É o teor ideal de fósforo no solo. É o teor de fósforo no solo
acima do qual nós não esperamos mais que a planta responda à adubação fosfatada. Então, esses valores aqui em vermelho, que é o limite superior da classe média, ele tem condição de nos proporcionar 100% da produção esperada, tá certo? Então, são os valores de referência. Lembra que na análise de sangue, a gente olha lá, o colesterol deu tanto lá, aí você vai comparar aquilo com o valor de referência. Então, o valor de referência é o teor ideal que a gente espera, né, que tenha, o que a gente recomenda. Então, no caso aqui do fósforo, a tabela do Estado de São Paulo recomenda valores de referências diferentes para as culturas. Então, plantas florestais, o valor de referência é de apenas 8 miligramas por decímetro cúbico. Plantas perenes são mais exigentes em fósforo, então 30 miligramas por decímetro cúbico. Plantas anuais, 40 miligramas por decímetro cúbico. E as hortaliças, que são as culturas mais exigentes em fósforo, 60 miligramas por decímetro cúbico. Então, antes de entrar na tabela de interpretação de análise de solo, é bom que você procure saber qual é a metodologia, se é Melick ou resina, então isso é fundamental. Em segundo lugar, procure saber qual é a unidade dos valores, porque, às vezes, o laboratório expressa o resultado numa unidade que é diferente da unidade aqui da sua tabela de interpretação. Então, você não pode comparar valores, números com unidades diferentes. Então, os números devem estar na mesma unidade para fins de comparação. Então, aqui, por isso que eu destaquei aqui em azul, metodologia, se é resina, Melick, e a unidade, no caso aqui, miligramas por decímetro cúbico. No caso da tabela de São Paulo, ela faz diferença entre os diferentes grupos de plantas cultivadas, florestais, perenes, anuais e hortaliças. Então, observe que um solo pode ser fértil do ponto de vista de disponibilidade de fósforo, ele pode ser fértil para a cultura do eucalipto, por exemplo, que é uma planta florestal, e esse solo pode ser pobre, ou de baixa fertilidade, para a cultura do tomate, que é uma hortaliça bem exigente em nutrientes. Então, isso aqui incorpora aquele conceito que nós falamos para vocês de fertilidade de solo, porque as plantas, como têm demandas de nutrientes diferentes, então o solo pode ser fértil para uma cultura e pode não ser fértil para outra cultura. Ok? Bom, como o extrator de fósforo do solo é a resina de troca iônica, tá aqui a resina de troca iônica, isso lá no estado de São Paulo. Então, não é necessário, até coloquei em caixa alta e sublinhado, então, como a metodologia é da resina, então não é necessário utilizar nenhuma medida do fator capacidade, como o teor de argila, para interpretar o teor de fósforo do solo extraído pela resina de troca iônica. Então, nesse caso aqui, não precisa mandar fazer a análise granulométrica. Como é feita a interpretação de análise de solo para fósforo em outros estados brasileiros? Preste muito bem atenção a respeito aqui do fósforo, porque você aprendendo direitinho aqui a interpretar o fósforo, vai saber interpretar todos os outros com muita facilidade. Bom, lá no estado de Minas Gerais, tem lá a Comissão de Fertilidade do Solo do estado de Minas Gerais, que publicou esse manual aqui, essa publicação, esse livro, Recomendações para o Uso de Corretivos e Fertilizantes em Minas Gerais, a quinta edição, a quinta aproximação, conforme eles falam. É uma publicação também antiga, de 1999, a de São Paulo, de 1997, a de Minas Gerais, 1999. Esperamos, não temos informações, mas esperamos que o pessoal de Minas publique uma nova edição, porque essa já tem mais de 20 anos já. Mas é atualmente em vigor. Então, lá em Minas Gerais, eles utilizam, primeira coisa, antes de entrar numa tabela de interpretação de análise de solo para fósforo, você tem que saber qual é a metodologia. Então, aqui, em Minas Gerais, utiliza-se o extrator Melick 1, não é a resina. Resina é só em São Paulo. Então, em Minas, extrator Melick 1
E esses dados aqui, ó, esses números estão na unidade miligramas por decímetro cúbico. Então, todos os laboratórios do Brasil, não conheço alguém que faz diferente, mas os laboratórios do Brasil, eles expressam a análise do resultado da análise de solo para fósforo, eles expressam em miligramas por decímetro cúbico. Então, lá em Minas Gerais, classifica o teor de fósforo no solo nessas 5 classes. Muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Veja que aqui já é diferente de São Paulo, porque lá em São Paulo, você tem muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, essas 2 classes aqui superiores, lá em São Paulo chama alto e muito alto, e em Minas chama de bom e muito bom. Então, você já vê aqui alguma diferençazinha na nomenclatura, mas isso é mínimo, né? A maior diferença é na metodologia, que aqui é MERIC 1 e lá é resina. Outra coisa importante é que o limite superior da classe médio, né, o limite superior desta classe, que é a classe aqui médio, representa ou corresponde ao nível crítico de fósforo no solo extraído com MERIC 1. Ou seja, é o valor de referência. Então, esses números aqui em vermelho, que é o limite superior aqui desse intervalo, é o valor de referência, o teor de fósforo considerado ideal. Aí aqui você já observa uma diferença para a tabela de São Paulo. Por quê? Lá na tabela de São Paulo, o valor de referência depende da cultura. Depende da cultura. Plantas menos exigentes, o valor de referência é menor. E plantas mais exigentes, o valor de referência é maior. No caso de Minas Gerais, não faz essa distinção. Ela sugere valores de referência iguais para qualquer cultura. Quem está certo e quem está errado? Bom, nesse aspecto aí, a tabela de São Paulo está mais correta, porque realmente a exigência de fósforo varia com a cultura. E quando você estabelece um valor de referência único para qualquer cultura, independentemente se é uma fruteira ou uma hortaliça, você pode cometer erros, né? Porque a demanda da planta varia. Outra coisa importante, aqui na tabela de Minas Gerais, o valor de referência, esses valores aqui em vermelho, eles variam de acordo com o teor de argila do solo. Então, você tem aqui 4 classes de teores de argila. Então, isso aqui você tem um solo arenoso, um solo de textura média, um solo argiloso e um solo muito argiloso. Então, para interpretar o teor de fósforo no solo, essa análise de solo tendo sido feita no estado de Minas Gerais ou qualquer outro estado brasileiro, fora de São Paulo, como utiliza o extrator MERIC 1, você tem que levar em conta uma medida de capacidade tampão para interpretar o valor de referência. No caso, se usa o teor de argila, é o que é mais usado. Então, observe que se o solo for arenoso, ou seja, tiver teor de argila entre 0% e 15%, então o valor de referência é 30. Mas se o solo for argiloso, ou seja, tiver teor de argila entre 35 e 60, o valor de referência já cai para 12. Então, isso significa o quê na prática? Que 8 miligramas por decímetro cúbico em um solo muito argiloso faz o mesmo efeito de 30 miligramas por decímetro cúbico de fósforo em um solo arenoso. Isso significa que um valor aparentemente elevado aqui em um solo arenoso, e aqui no Nordeste, nós temos aí grande parte dos nossos solos na camada superficial de 0 a 20 centímetros, uma grande parte dos nossos solos é de textura arenosa na camada de 0 a 20 centímetros do solo. Então, um teor de fósforo pelo MERIC 1 de 30, 25 não quer dizer tanta coisa assim, não. Então, veja que quando o teor de argila é baixo, o valor de referência é alto. Quando o teor de argila é alto, o valor de referência é baixo. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior o teor de argila, menor é
o valor de referência. Então, veja que com o extrator MELIC 1, você leva em conta não somente o teor de fósforo no solo, indicado lá na análise de solo, mas você leva em conta o teor de argila. Então, quando você vai interpretar a análise de solo para fósforo, você precisa ver lá qual é o teor de argila do seu solo. Porque se alguém chegar para mim, por exemplo, e disser, professor, eu fiz uma análise de solo para fósforo e o valor aqui deu 17 miligramas por decímetro cúbico. 17 miligramas por decímetro cúbico. Aí, se você perguntar para mim, professor, esse 17 é baixo, é médio, é alto, é bom, é ruim, como é que é isso? Aí eu vou dizer para você, bom, eu não sei, porque eu não sei o teor de argila. Qual é o teor de argila do solo? Porque, veja bem, se o solo for arenoso, um resultado de análise de solo igual a 17 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, então esse fósforo é considerado baixo. Então, 17 miligramas por decímetro cúbico, 17 miligramas de fósforo por decímetro cúbico de solo, é considerado baixo se o solo for arenoso. Mas esses 17, ele já é considerado médio se o solo for argiloso. Esses 17, ele pode ser considerado bom se o solo for argiloso. 17 era considerado médio se tivesse textura média. Se tiver textura argilosa, o 17 já é considerado bom. E se o solo for muito argiloso, esse 17 é muito bom. Então, observe que ele pode ser baixo, médio, bom ou muito bom, dependendo do teor de argila. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam de, quando você mandar sua amostra de solo para o laboratório, para fazer análise química, não esqueça de pedir também a análise física, a textural, a análise granulométrica. É claro que o teor de argila do solo, ele não muda assim direto, com cada cultivo, cada vez que você planta uma coisa, mudou o teor de argila. Não, o teor de argila é uma característica bem permanente do solo. Então, você não precisa estar fazendo todo ano análise granulométrica. Análise química, sim. Análise química, toda vez que você planta uma cultura, e planta e colhe e tal, você altera a fertilidade. A análise química do solo sempre tem que ser feita antes de qualquer plantio. No caso da análise física, você faz ela a primeira vez e aquela análise física ali, aquele teor de argila, vai passar anos ali sem ter alteração nenhuma. Ok, gente? Alguma pergunta? Vocês entenderam como é que funciona a tabela de interpretação de fósforo lá de Minas Gerais? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, leve em conta o teor de argila do solo, né? Não leve em conta a cultura. Então, aqui, os valores de referência não variam com a cultura, são os mesmos para qualquer cultura, e o valor de referência, ou nível crítico de fósforo no solo, ele varia apenas com o teor de argila do solo. Só um detalhe, todos os laboratórios do Nordeste, eles utilizam a metodologia do MELIC 1. Eu vou dizer assim todos, mas pode ser que tenha um ou outro por aí que usa a metodologia da resina, mas a grande maioria usa o MELIC 1. Então, como o extrator de fósforo do solo é o MELIC 1, então é necessário utilizar uma medida do fator capacidade de fósforo do solo, como o teor de argila, para interpretar o teor de fósforo do solo extraído com o extrator MELIC 1. Bom, temos aqui a tabela mais recente, a mais nova, que é o Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná. Ele foi publicado em 2019, 2 anos atrás, 2019, é o Manual de Adubação e Calagem mais atualizado que nós temos no Brasil, é o do Paraná, publicado pelo Núcleo Estadual da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o Núcleo Estadual Paraná. Então, lá no Paraná, utiliza-se também o extrator MELIC 1, expressa os resultados em miligramas por decímetro cúbico, mas aqui o teor de argila que ele utiliza já são classes diferentes. Lá em Minas, utiliza-se 4 faixas de teores de argila, 0 a 15, 15 a 35, 35 a 60 e 60 a 100.
Já no Paraná, utiliza apenas 3 faixas, 0 a 25, 25 a 40 e acima de 40% aí no teor de argila. A nomenclatura das 3 primeiras classes é a mesma de Minas Gerais e São Paulo, muito baixo, baixo e médio, né? O limite superior aqui do intervalo aqui da classe médio é considerado nível crítico ou valor de referência, né? Então, esses valores em vermelho são os valores de referência ou valores ideais, né? Ideais. E aqui ele utiliza a mesma nomenclatura de São Paulo, alto e muito alto, com um detalhe. Lá na tabela do Paraná, utiliza-se, né, uma outra coluna que é condição a evitar. Então, isso aqui, esses dados aqui, acima de 120, acima de 90, acima de 60, ou seja, são teores muito elevados de fósforo que são condições a evitar. Você deve evitar teores muito elevados de fósforo no solo. É tipo assim, esses teores teria demais da conta, pode causar efeito tóxico. A ideia, mais ou menos, é essa. Então, o importante aqui é entender que lá no Paraná também utiliza o extrator MELIC 1, os resultados aqui da tabela de interpretação são em miligramas por decímetro cúbico, e quanto maior o teor de argila, menor é o nível crítico de fósforo no solo. Então, igual a Minas Gerais. Então, em solos argilosos, o nível crítico é menor, o valor de referência é menor. Lá, no estado de Paraná, também ele faz a indicação, a interpretação, variando com a cultura. Porque para plantas olerícolas, eles exigem, né, um teor de fósforo bem mais elevado. Então, aqui é 50, o valor de referência é 50 miligramas por decímetro cúbico. Pastagem perene extensiva, o teor mais baixo é só 6, porque é uma condição de baixa produtividade, e plantas florestais, apenas 5 miligramas por decímetro cúbico. Agora, um erro que eu acho nessa tabela do Paraná é que quando ele recomenda aqui para plantas olerícolas, pastagem perene, plantas florestais, ele não muda esses dados de acordo com o teor de argila do solo. Então, aqui, para as demais culturas, ele leva em conta o teor de argila. O valor de referência varia com o teor de argila. Mas para essas culturas específicas, o valor de referência aqui não muda com o teor de argila. Então, eu acho que é uma incoerência, é uma falha aí dessa tabela. Então, tudo isso serve para vocês sentirem que na nossa área do conhecimento, aqui na agronomia, na engenharia florestal, na zootecnia, nas ciências agrárias, você não tem muita uniformidade de pensamento nas coisas. Cada um faz de um jeito. O Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A versão mais recente é esta de 2016. Então, lá, eles acertadamente, corretamente, eles interpretam o teor de fósforo no solo de acordo com o grupo de culturas. Então, ele tem culturas do grupo 1, por exemplo, são culturas muito exigentes em fósforo. E ele dá alguns exemplos, como alho, beterraba, cenoura, batata e roseira de corte. Então, são culturas muito exigentes em fósforo. Então, esta é a tabela. Leva-se em conta o teor de argila do solo. Aqui ele utiliza 4 classes. O Paraná usa 3 classes de teor de argila. Minas Gerais usa 4 classes. E aqui também usa 4 classes. Mas os intervalos, os números são diferentes lá de Minas. E o importante aqui é que o extrator é MELIC 1, a unidade em miligramas por decímetro cúbico, e os valores de referência para cada classe aqui de teor de argila, você tem aqui, e os valores de referência, eles variam com o teor de argila do solo. Quando o teor de argila é baixo, o valor de referência é elevado. Quando o teor de argila é elevado, o valor de referência é baixo. Então, quanto maior o teor de argila, menor vai ser o valor de referência ou nível crítico de fósforo no solo. Então, isso aqui para culturas do grupo 1, que são mais exigentes,
então esses valores de referência são maiores. Culturas do grupo 2 são culturas ainda consideradas exigentes em fósforo, né? Não são tão exigentes como a do grupo 1, mas são exigentes. Então, ele coloca aqui, são culturas de grãos, exceto arroz irrigado por inundação, hortaliças, exceto as hortaliças do grupo 1, plantas forrageiras, exceto pastagem natural, fruteiras e gengibre. Então, aqui é a maioria das culturas, Então, mesma classe de teor de argila, só que aqui os valores de referência são menores, né? Aqui, ó, variava de 15 a 51, os valores de referência variavam de 15 a 51, e aqui os valores de referência variam de 9 a 30. Então, já são todos mais baixos, porque são culturas aqui menos exigentes do que as outras. Culturas do grupo 3 são culturas pouco exigentes. Então, se as culturas são pouco exigentes, é claro que os níveis críticos são menores, são mais baixos. Então, os níveis críticos são mais baixos. Então, aqui, a tabela do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela tem a melhor estrutura. Por quê? Porque essa tabela, ela leva em conta tanto a exigência de fósforo pela cultura, como também leva em conta uma medida de capacidade tampão do solo, que é o teor de argila. Então, é uma tabelinha dessa para cada grupo de cultura. Porque São Paulo faz de um jeito, São Paulo faz de um jeito, Minas faz de outro, né? Paraná também tem suas falhas, mas essa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela é melhor estruturada, porque ela leva em conta tanto a cultura, como leva em conta a capacidade de tampão de fósforo do solo. Então, essa aqui tem uma concepção mais acertada, teoricamente mais acertada. Culturas do grupo 4 é a cultura do arroz irrigada por inundação. Lá no Rio Grande do Sul, isso é muito importante. O arroz irrigado por inundação é uma das principais culturas do estado do Rio Grande do Sul, e quase todo o arroz consumido no Brasil é produzido lá no Rio Grande do Sul. Assim como o Rio Grande do Norte produz sal para todo o Brasil, o Rio Grande do Sul produz arroz aí para todo o Brasil. Só que no caso da cultura do arroz, porque o solo inundado, ele tem uma química totalmente diferente. Então, aqui, não leva em conta a capacidade de tampão de fósforo do solo, não leva em conta teor de argila. Então, somente leva em conta a cultura, né, que é grupo 4, que é a cultura do arroz, e o nível crítico é definido aqui apenas com base no teor de fósforo no solo, extraído com MELIC. Então, é assim que é feita a interpretação de análise de solo lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Cerrado, nós temos aí uma publicação, já também um pouco antiga, de 2004, né, que é lá do CPAC, da Embrapa Cerrados. Lá eles têm tabela para interpretação de análise de solo, fósforo extraído pelo MELIC 1. Tudo isso aqui, gente, é fósforo, viu? Eu não saí ainda de fósforo. Então, teores de fósforo extraído com MELIC 1, leva em conta teor de argila, como lá em Minas Gerais, menor ou igual a 15, 16 a 35, 36 a 60 e acima de 60. Então, leva em conta teor de argila, e uma coisa diferente é que essa tabela é das demais. Leva em conta se a cultura é de sequeiro ou irrigada. Então, isso aqui também é muito importante, porque a cultura de sequeiro produz menos, a cultura irrigada produz mais. Então, se a produção irrigada é maior, a exigência de nutrientes vai ser maior. Se a produção de sequeiro é menor, então os valores de referência serão menores. Veja que aqui o valor de referência varia de 4 a 18, enquanto que a cultura irrigada é um pouquinho maior, varia de 16 a 25, né? 16 a 25. Também, quanto maior o teor de argila, menor é o valor de referência, tanto para a cultura de sequeiro quanto irrigado. Lembrando, gente, que cultura de sequeiro no Cerrado, cultura de sequeiro no Sul, cultura de sequeiro lá no Sudeste, é totalmente diferente de cultura de sequeiro no semiárido, tá certo? Quando a gente diz sequeiro, é só para dizer que não é irrigado. Não significa que não chove, não.
Muito pelo contrário, chove. Essas culturas de sequeiro dependem tão somente da água da chuva para poder produzir, que é uma realidade muito difícil aqui para o semiárido. Fazer agricultura de sequeiro no semiárido, você plantar, colher, dependendo só da chuva, é muito arriscado. Tem ano que dá certo, a chuva vem e vem bem distribuída, você pode tirar uma boa produtividade, mas geralmente isso não acontece. Então, adubar, gastar dinheiro com adubo químico para adubar as culturas de sequeiro no semiárido é muito arriscado. Faz quem quer, quem está disposto a correr esse risco, né? Porque pode dar certo, mas pode não dar. Pode ser um ano de inverno bom e pode ser que vai ter ano que a estação chuvosa vai estar fraca. Lá no Cerrado também tem alguns laboratórios que usam a metodologia da resina, igual a São Paulo, né? Não é a maioria, mas são poucos laboratórios, mas tem. Nesse caso, como usa a resina, não precisa levar em conta teor de argila, né? Não precisa levar em conta teor de argila, por isso que ele só tem 2 linhas aqui na interpretação, apenas para a cultura de sequeiro ou irrigado. O limite superior da classe média sempre é o valor de referência, o ideal, o recomendado, né? Resina, né? Unidade em miligramas por decímetro cúbico. A tabela de Pernambuco, publicada aí pelo IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, tem aí a 2ª edição, que é de 2008, Comissão Estadual de Fertilidade do Solo, lá de Pernambuco. Basicamente, professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pesquisadores da Embrapa Semiárido e também do IPA, né? Tem aqui também a Universidade Federal de Pernambuco, a Rural de Pernambuco, a Federal de Pernambuco, a Embrapa, Embrapa Semiárido, Embrapa Solos, mas principalmente a Embrapa Semiárido e o IPA. Bom, em Pernambuco, não utiliza critérios para definir se o teor de fósforo do solo é considerado médio, baixo, alto, etc. Então, Pernambuco é bem diferente. Então, essas tabelinhas que a gente apresentou até aqui, com a interpretação, se é baixo, é médio ou alto, lá em Pernambuco não faz isso, não traz essas tabelas. Em Pernambuco, como nos demais estados do Nordeste, utiliza o extrator MERIC 1, né? O que Pernambuco faz na hora de recomendar a adubação fosfatada, aí ele leva em consideração diferentes faixas de teores de fósforo no solo, de acordo com a cultura. Mas Pernambuco tem uma falha que é de não levar em conta nenhuma medida do fator capacidade de fósforo, porque isso aí é uma falha. Espero que seja isso consertado na próxima edição da tabela de Pernambuco, porque um solo muito argiloso, com alta capacidade de sorção de fosfato, ele vai exigir uma dose de fósforo bem maior para você atender a demanda da planta, se isso for comparado a um solo arenoso. Então, Pernambuco tem essa falha. Aqui é a publicação do estado do Ceará, que é a mais antiga, 1993, você não encontra isso aqui mais para comprar, essa publicação. Às vezes você encontra essa publicação perdida aí pelas bibliotecas. Aqui na UFESA tinha apenas um exemplar, espero que ainda tenha, desse livro. Mas é muito antigo, 1993, você nem tem mais acesso para comprar essa publicação. Classifica o teor de fósforo no solo apenas em 4 classes, baixo, médio, alto e muito alto, extrator MERIC 1 também, e esses valores aqui, independem da cultura e do tipo de solo. Então, nem leva em conta a cultura, nem leva em conta se o solo é arenoso ou argiloso, e diz que o teor ideal de fósforo é 20 miligramas por decímetro cúbico. É interessante que no Ceará eles usam a unidade micrograma por centímetro cúbico. Então, mas isso aqui é a mesma coisa de miligramas por decímetro cúbico, certo? O micrograma vezes 1000 vai dar miligrama, e o centímetro cúbico vezes 1000 vai dar decímetro cúbico. Então, é a mesma coisa. Então, 20 miligramas por decímetro cúbico é o valor considerado ideal lá no Ceará. Mas, quando eles vão fazer recomendação da adubação fosfatada,
eles consideram diferentes faixas de teores de fósforo pelo MELIC 1, de 0 a 10, 11 a 20 e acima de 20, né, para todas as culturas e não leva em conta nenhuma medida do fator capacidade. Aqui no Rio Grande do Norte, foi publicado em 2017 pela Imparne vamos dizer assim, um protótipo de uma tabela de recomendação de adubação, não tão bem estruturada como as demais, mas é já um avanço, é uma coisa boa, né, porque não tinha isso ainda, que são indicações para adubação de culturas em solos do Rio Grande do Norte. A Imparne, a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, ela tem um laboratório de solos. Aqui no Rio Grande do Norte, apenas 2 instituições têm laboratório de solos, que presta serviço aos agricultores, que é a UFESA, aqui em Mossoró, e a Imparne, lá em Natal. Então, a Imparne tinha, né, essas anotações, ela costuma fazer recomendação de adubação para os agricultores. Então, ela pegou e organizou essas anotações nessa publicação de 2017. Então, aqui na Imparne, eles levam em consideração o teor de fósforo no solo, classifica se é baixo, médio, alto ou muito alto. A metodologia também é a do MELIC 1, usa também o MELIC 1 para extrair fósforo no solo. Aqui tem um erro, eles colocaram miligramas por quilo, mas isso aqui está errado, eu já consultei a Imparne e realmente eles erraram. A unidade é miligramas por decímetro cúbico, assim como acontece nos demais laboratórios. Então, tem um erro aqui nessa publicação, que é para ser miligramas por decímetro cúbico e não miligramas por quilo. Leva em conta a textura do solo, apenas em 3 classes texturais, argilosa, média e arenosa, né? E para saber o que é argiloso, o que é médio e o que é arenoso, tem que ir lá na figura 15 e 16 dessa tabela. E aqui você tem aqui as faixas, né? As faixas. Então, vamos supor que o meu solo é um solo de textura média, tem 20% de argila. Então, se o teor de fósforo é abaixo de 10, é considerado baixo. Se o teor de fósforo do meu solo estiver entre 10 e 20, é considerado médio. Se estiver entre 21 e 79, é considerado alto, maior ou igual a 80 miligramas por decímetro cúbico, é considerado muito alto. Então, ele usa essa classificação e isso vai servir para indicar o percentual de adubo a ser utilizado. Então, lá na frente, na publicação lá da Imparne, ele tem lá as doses de fósforo recomendadas para cada cultura. Então, o que é que acontece? Se aqui você classificou que o teor de fósforo no solo é baixo, você aplica 100% da dose lá que eles recomendam. Se o teor de fósforo foi considerado alto, você só vai recomendar 25% da dose lá que recomenda. Então, tem esses detalhes aí. Eu tenho essa publicação em PDF, ela também está facilmente disponível aí na internet, mas eu vou publicar para vocês depois aí no SIGA, pelo menos essa tabela aí do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui, nessa tabela do Rio Grande do Norte, a indicação se é textura arenosa, média ou argilosa, é de acordo com essas faixas aqui de teor de argila. Então, ele classifica aqui como baixo, médio, alto ou muito alto, e aqui o percentual de adubo. Né? Então, aqui apenas eu fiz uma organização da tabela, que aqui é a tabela original lá, eu escaneei e coloquei aqui, só que é um pouco desorganizado aqui para a gente entender, e ainda precisa, para saber se é argilosa, média ou arenosa, ainda precisa de uma informação lá das figuras 15 e 16, então eu fui lá e peguei todas as informações e organizei aqui dessa forma que é mais fácil de observar. Então, veja que, nesse caso aqui, o limite superior da classe média, que é considerado o nível crítico, o valor de referência, ele é alto para solo arenoso e é baixo para solo argiloso. Né? Então, segue aquela lógica das demais, né? Só que ele, lá na publicação, está em miligramas por quilo, mas na prática a gente sabe que é miligramas por decímetro cúbico. Então, falta eles corrigirem isso aí.
Bom, agora vamos para o potássio. Como é que é interpretado o potássio? Lá em São Paulo, o potássio é analisado pela resina, extraído do solo pela resina de troca iônica, classifica em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, igual ao fósforo. O limite superior da classe médio é o valor de referência, o teu ideal. A unidade que eles utilizam para potássio é milimol de carga por decímetro cúbico. E aqui, no caso do potássio, há uma variação muito grande. Por quê? Tem laboratório, como em São Paulo, que expressa o resultado em milimol de carga por decímetro cúbico. Tem outros laboratórios que expressam o resultado em centimol de carga por decímetro cúbico. Centimol é assim, ó, esse C minúsculo é centimol de carga por decímetro cúbico. E tem laboratório que expressa o resultado em miligrama por decímetro cúbico. Então, você tem 3 unidades diferentes que você pode encontrar aí para potássio. Então, você tem que saber a tabela de interpretação que você está usando, você tem que saber se é a mesma unidade do seu resultado de análise de solo. Se não for, você vai ter que fazer transformação de unidades, né? No caso aqui, o teu ideal de potássio, que São Paulo recomenda para qualquer solo e qualquer cultura, é de 3 milimol. Esses 3 milimol de carga por decímetro cúbico equivale a 117 miligramas por decímetro cúbico. Então, o teor ideal de potássio recomendado por São Paulo é de 117 miligramas por decímetro cúbico. No caso aqui de Minas Gerais, o teor ideal é de 70 miligramas por decímetro cúbico. Também não leva em conta nem a cultura, nem o tipo de solo, né? Então, o teor ideal em São Paulo é 117 ppm. Aqui em Minas, o teor ideal é 70 ppm. Observe a diferença. A diferença aí. E não é por causa da metodologia, porque para potássio, em solos muito desenvolvidos, como argissolos, latossolos, como também neossolos quartzarênicos, né, que são solos de baixa capacidade de tampão. Então, para a maioria dos solos, o potássio pela resina e o potássio pelo MELIC 1 dão resultados semelhantes. Só vai ter diferença entre os dois extratores, como a gente já falou na aula de potássio, para solos ricos em minerais 2:1. Mas veja que Minas é pouco exigente, diz que 70 já está bom. São Paulo diz que o bom é 117. Então, observe que nós ficamos aí nesse estreito. Um diz que bom é um valor, outro diz que é outro, e aí a gente vai ter que tomar a decisão, né? Lá em Paraná, eles têm essas classificações aqui, depois da classe muito alta, ele já tem aqui condição a evitar, né? Então, ele separa para a grande maioria das culturas, isso aqui, e para culturas olerícolas, alfafa e café, que são plantas mais exigentes, aí o valor é mais elevado. Observe que eles expressam o potássio em centimol de carga por decímetro cúbico, centimol de carga por decímetro cúbico. Para essas plantas exigentes, aqui o teor ideal é 0,45 centimol, enquanto que para as demais culturas, que são menos exigentes, 0,21 centimol já é suficiente. Para você transformar centimol em miligramas por decímetro cúbico, é só multiplicar por 391, por 391. Então, aqui são os valores de referência para o Paraná. Em Rio Grande do Sul e Santa Catarina faz semelhante ao que faz para fósforo, recomendando valores de acordo com o grupo de culturas, aquelas mais exigentes e menos exigentes. Só que no caso de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de levar em conta o grupo de cultura, de acordo com a exigência de potássio, leva em conta uma medida de capacidade de tampão de potássio, que é a CTC do solo. A CTC do solo, a pH7, dada em centimol de carga. Então, de acordo com a CTC, aí ele vai recomendar aqui, vai ter critérios diferentes. Então, para solos de baixa CTC, o valor de referência é menor.
né? Por exemplo, 90 miligramas por decímetro cúbico. Veja que a unidade aqui já é diferente, miligramas por decímetro cúbico. Quando o solo tem alta CTC, o valor de referência é maior. Então, aqui é diretamente proporcional. Quanto maior a CTC, maior vai ser o valor de referência aqui para potássio. No caso do fósforo, é o contrário. No caso do fósforo, quanto maior o teor de argila, menor é o valor de referência. Então, aí tem a tabela do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para culturas do grupo 1, para culturas do grupo 2, né, a mesma lógica, a tabela é a mesma lógica, só vai mudar aqui os valores. Então, gente, interpretar a análise de solo nada mais é do que você pegar o valor lá do que o laboratório te forneceu e comparar esse valor com uma tabela de interpretação de análise de solo que você julga que seja ideal ou adequada. Então, para isso, você tem que levar em conta a metodologia, se é o mesmo extrator, se é análise de solo com Melick, tem que interpretar com tabela de Melick. Análise de solo com resina, interpretar com tabela de resina. Então, isso é fundamental. Em segundo lugar, vamos ver a unidade. Qual é a unidade que o resultado foi expresso pelo laboratório? Em miligramas por decímetro cúbico, em centimol de carga por decímetro cúbico, em milimol de carga. Então, você tem que saber trabalhar essa questão das unidades e, muitas vezes, é necessário fazer transformação de unidades, né? Então, isso é importante. No material que nós publicamos para vocês no SIGA, nós temos lá, que é o verso do nosso boletim de análise de solo, a gente tem uma tabelinha lá com um quadro com fatores de transformação de unidades que vocês podem utilizar para transformar uma unidade na outra. Culturas pouco exigentes em potássio, então, quanto menor a exigência da cultura, menor vai ser o valor de referência. Lá no Cerrado, eles levam em conta a medida de capacidade de tampão de potássio, que é a CTC, mas só considera 2 valores de CTC, abaixo de 4 e igual ou superior a 4. Então, para solos de alta capacidade de tampão, então você tem esse nível crítico mais elevado. Então, assim que eles interpretam, Pernambuco não quer saber de interpretar e dizer se é baixo, médio ou alto. Então, Pernambuco já vai direto ao assunto na hora de recomendar adubação potássica, mas eles consideram doses diferentes de acordo com o teor de potássio no solo. Ceará classifica em baixo, médio, alto e muito alto, e diz que o valor de referência é 90 ppm. 90 ppm, independentemente da cultura e do tipo de solo. Aqui é a tabela do Rio Grande do Norte, potássio aqui, mais uma vez, essa unidade está errada, não é miligrama por quilo, é miligrama por decímetro cúbico, leva em conta a textura do solo como uma medida de capacidade de tampão, não é a medida de capacidade de tampão mais adequada para potássio, a medida de capacidade de tampão mais adequada é CTC, porém, há alta correlação entre teor de argila e CTC, né? Então, não é tão ruim assim, dá para usar, né? Então, aqui é a tabela de interpretação de potássio aqui do Rio Grande do Norte, com essa ressalva de que, na verdade, o laboratório expressa o valor em miligrama por decímetro cúbico e não em miligramas por quilo, né? E o valor aqui, para a textura argilosa, o nível crítico aqui vai diminuindo, enquanto que em outros estados, como lá Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai aumentando. Então, eles aplicaram a mesma lógica do fósforo, aplicaram a mesma lógica para o potássio, bem diferente das demais, né, Quanto maior a CTC, maior deve ser a exigência, porque a capacidade de tampão é maior, você vai ter mais fixação do potássio. Então, essa lógica está equivocada aqui na tabela do Rio Grande do Norte. Mas tudo que é início, no começo, é a primeira versão também, né? Então tem muito espaço ainda para melhorar.
Bom, cálcio, magnésio e enxofre, então aqui vamos passar bem mais rápido, porque é a mesma ideia, é a mesma lógica. Então, aqui em Minas Gerais classifica o cálcio no solo de acordo com o teor de cálcio somente, não leva em conta mais nada, é só comparar o valor da análise do solo com esses valores de referência. O ideal é de 2,4 centimol de carga por decímetro cúbico. Magnésio também tem aqui essas faixas de valores, muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Também dado a unidade de centimol de carga por decímetro cúbico. É difícil, pessoal, fazer análise de solo para enxofre, e também é difícil no laboratório de rotina oferecer esse serviço, mas o laboratório que faz análise de enxofre, usando essa metodologia, que é a que é usada em Minas Gerais, pode interpretar, o teor de enxofre no solo de acordo com essa tabela, levando em conta o permanecente do solo, porque em solo de alta capacidade tampão, o valor de referência é menor. Mas a análise de solo para enxofre não é ainda uma realidade bem presente entre os agricultores brasileiros. Análise de solo para enxofre, a análise química é uma análise muito trabalhosa, gasta bastante reagente específico, demorada, e muitos agricultores não solicitam esse serviço, porque vai pagar mais caro por fora, e também a maioria dos laboratórios não oferece esse serviço, porque também não tem demanda. Então, fica aí um círculo vicioso da coisa. Então, como o enxofre é um elemento químico exigido em pequenas quantidades, então, na prática, os agricultores, eles terminam aplicando lá 20 a 30 quilos por hectare de enxofre na forma de sulfato de amônio. E o que é que eles fazem? Dentro daquela dose de nitrogênio recomendada, um percentual daquela dose, ao invés de ele usar ureia, para suprir aquele nitrogênio, ele usa o sulfato de amônio, porque além do nitrogênio, o sulfato de amônio também carrega o enxofre, e aí, na prática, eles resolvem esse problema. Lá em São Paulo, classifica o cálcio e o magnésio apenas em 3 classes, baixo, médio e alto, o resultado é em milimol de carga por decímetro cúbico, e enxofre também em 3 classes, só que lá em São Paulo o extrator já é diferente de Minas. Tudo de São Paulo é diferente de Minas, parece que eles não se entendem muito. Aqui é a tabela do Paraná, cálcio e magnésio também dado em centimol de carga por decímetro cúbico. Esses valores de referência independem de cultura, independem de capacidade de tampão do solo. No caso do enxofre, é legal isso aqui, porque esse aqui é o mais correto, eles consideram a camada superficial e também a camada subsuperficial. Observe que na camada superficial, o valor de referência é 3, e lá embaixo, no subsolo, o valor de referência já é maior. Por quê? Porque o sulfato ele é móvel no solo. O enxofre, na forma de sulfato, que é a forma que a gente encontra o enxofre no solo, ele desce e se acumula no subsolo. Por isso que a análise de 20 a 40 exige que o teor de enxofre seja maior. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então está aí os valores de referência, tem que observar a unidade, tudo direitinho. Pernambuco não gosta de classificar nada, apenas na hora de recomendar adubação, aí eles têm lá as indicações deles. Ceará tem uma tabelinha aqui, só que como a publicação do Ceará é muito antiga, de 1993, ainda traz a unidade em milha equivalente por 100 centímetros cúbicos, que é a unidade antiga, ela não é do sistema internacional, mas milha equivalente por 100 centímetros cúbicos é a mesma coisa de centimol de carga por decímetro cúbico. Então, tem aí essa tabelinha para cálcio e magnésio, não tem aí para enxofre, não. Micronutrientes, então tem aí a tabela de Minas Gerais, ferro, cobre, manganês, zinco e boro, o ferro, cobre, manganês e zinco são extraídos com MERIC 1, boro com água quente. Então, está aqui os valores de referência, que só depende do teor indicado na análise de solo. Esses números em vermelho o valor de referência e o limite superior da classe média.
Em São Paulo, já usa outros extratores, que é o DTPA. Então, observe que quando você vai interpretar a análise de solo, você precisa saber a metodologia. Se o teor de cobre lá da sua análise de solo foi feito cobre extraído com MELEC 1, você não pode entrar nessa tabela de São Paulo, porque aqui em São Paulo, esses valores de referência é para cobre extraído do solo com DTPA. Do mesmo jeito, se você faz uma análise de solo em São Paulo, teor de cobre lá, 0,5 miligramas por decímetro cúbico. Você não pode pegar esse valor de cobre extraído com DTPA e interpretar na tabela lá de Minas, porque lá é cobre extraído com MELEC 1. São metodologias diferentes que dão resultados diferentes. Então, tem que usar tabelas de interpretação diferentes. Aqui no Paraná, tem no Paraná, que usa metodologia semelhante à de Minas Gerais, e também a nossa aqui, a mesma metodologia. Normalmente, a diferença é entre São Paulo e os demais estados brasileiros. No caso de micronutriente, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí faz aqui uma coisa muito complicada, porque praticamente para cada micronutriente é um extrator diferente. Então, isso aqui é uma coisa muito particular deles, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos demais estados não se utiliza essas metodologias lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para micronutrientes. E outras características do solo, você também pode interpretar. A tabela de Minas Gerais, ela traz aqui, interpretação para carbono orgânico, matéria orgânica, alumínio trocável, soma de bases, acidez potencial, CTC, saturação por base, saturação por alumínio. Então, tem aqui a unidade e os valores de referência, classifica tudo aqui, esses números em vermelho, que é o limite superior da classe média, é o nível crítico. Até para pH, Minas Gerais classifica, muito baixo, baixo, bom, alto e muito alto. Observe que o pH bom aqui é 6, tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês, pH 6 seria o pH ideal aí para as culturas. Então, gente, interpretar a análise de solo é isso, é comparar o que você tem lá no seu solo, o que o laboratório indicou, comparar isso com as tabelas. Toda comparação tem que levar em conta a questão de metodologia e questão de, tanto de metodologia como a unidade, para saber se a unidade é a mesma. Aqui nesse slide, eu apresento aqui resultados de análise de solo, de 3 solos, solo 1, solo 2, solo 3. Aqui tem os resultados de cada um deles, as unidades, aqui as unidades, e aqui eu classifiquei de acordo com a tabela de Minas Gerais. Cada característica dessa eu classifiquei de acordo com a tabela de Minas Gerais. Então, vocês podem pegar esse slide aqui e fazer um exercício, faça um exercício aí para classificar cada característica química dessa do solo de acordo com a tabela de Minas Gerais. Aqui são as referências bibliográficas das literaturas que a gente falou agora, as publicações estão todas aí referenciadas. É bom que você compre essas publicações, elas são importantes, vocês podem precisar delas na prática, no dia a dia, porque